A gente vai fazer um bate-papo, uma conversa, né, com todas as pessoas envolvidas aí nesse case, nesse grande projeto que nos enche de orgulho, que é o projeto FEComércio, né? Um grande case aí que conta com uma solução robusta da Furukawa. E hoje a gente está aqui com o Fabrício Paim aí, né, da FEComércio, né? Gente da parte de TI. Depois nós temos o Daniel da geração, né? Diretor aí da Geração Tecnologia, que é o responsável por fazer a integração da solução. O Paulo, né? O Paulo Roca, que é aí o gerente regional da Furukawa. E o Fred, né? O Fred que também é o gerente nacional aí da solução Senstra, que é a parte perimetral, né? da solução também instalada lá na FEComércio, né? Antes de começar a nossa mesa, eu queria apresentar, mostrar um vídeo contextualizando toda a solução para todos os nossos convidados aqui, né? Para vocês verem qual é a solução que está instalada, como está esse case, qual é o contexto que a gente vai falar aqui e vai aprofundar, tá? Deixa eu compartilhar aqui então minha tela e eu vou passar o vídeo aqui para vocês, um minutinho. Com mais de 26 anos de atuação no mercado de infraestrutura e TI, a Delta Cable tem o prazer de apresentar a todos mais um projeto onde inovação e performance foram pontos de extrema relevância. Conheça agora a nova sede administrativa da FEComércio RS Sesc Senac. Que a FEComércio pensou, e tanto a FEComércio como o Sesc e o Senac, se pensou em ter uma sede nova que durasse mais 50 anos, né? E isso que é a ideia que a gente está fazendo. A execução do projeto levou 12 meses. Envolveu 2 engenheiros eletricistas e 8 técnicos treinados pelo fabricante. Foi instalado um equipamento tipo GPON da Furukawa com 80 portas óticas, todas elas com redundâncias ativas. Foram instalados 100 km em fibra ótica e 4.500 pontos óticos. Essa tecnologia, ela se aplicou muito bem à nossa situação, ela nos trouxe uma segurança muito boa. Agora, com a operação do ambiente, só pontos positivos realmente em relação a isso. Aderiu 100% ao que a gente precisava. Haja vista, por exemplo, que uma das coisas que se escolheu, que foi fibra ótica, nos diminuiu o peso do prédio. Diminuindo o peso do prédio, aumenta a vida útil dele e aumenta também a nossa confiança nas estruturas que a gente tem. Todo prédio tem um sistema de automação de iluminação, automação de climatização, automação do fechamento das persianas para ter qualidade de luminosidade dentro do prédio. O prédio é composto por mais de 200 câmeras de CFTV de alta qualidade, parte de controle de acesso por cancelas, portas. Todo o terreno do complexo ele é cercado e nesse cercamento a gente tem um monitoramento, digamos que sísmico, e tudo isso a gente conseguiu colocar em cima da solução da Laserway. A Delta Cable sempre apostou muito na tecnologia Laserway, né? Tanto que nós temos hoje diversos cases instalados desde indústria, hospitais, universidades. Durante o processo, nós tivemos a oportunidade de mostrar para a FEComércio alguns desses cases já em operação. Isso com certeza auxiliou muito a passar tranquilidade para eles que a decisão tomada por essa tecnologia, pelo Laserway, era uma decisão acertada. E quando eles optaram pela solução do Laserway, o principal apelo dessa solução era, primeiro, a eliminação das salas técnicas, segundo, economia de espaço, terceiro, flexibilidade, quarto, distância. Eu não tenho limite de distância. No cable ali eu consigo atender tranquilamente de um único ponto, eu atendo todo o prédio. Não só o prédio, não só a parte de dados, mas tudo que está em volta desse prédio, né? E por último, e não menos importante, sustentabilidade. Parabéns à FEComércio por ser inovadora.
o maior sentimento que se tem depois da obra pronta é o sentimento de dever cumprido para com a sociedade e um sentimento de parceria com todos os nossos fornecedores. Essas parcerias com os fornecedores fizeram com que a gente tivesse uma obra muito mais limpa, uma condição de um prédio muito mais humano, um prédio muito mais sustentável. A FEComércio foi um projeto muito desafiador, tanto para a nossa equipe técnica quanto para a nossa equipe comercial. Seja você também o nosso parceiro e traga para o seu projeto as melhores soluções. Então, a gente viu aí um pouco da solução, né? Da solução completa. Ela foi instalada, né? Contextualizando aí toda a nossa mesa, falando de uma solução que ela é 100%, né? Fibra ótica, que ela possui aí 100% óptica laser way, né? Sustentabilidade, voltado para o futuro e projetado aí para 50 anos, como a gente viu ali os argumentos, né? Então, para começar a nossa mesa, né? Começar a nossa conversa aqui, eu queria pedir para o Fabrício, né? Que é o cliente, quem está utilizando a solução lá, a solução lá na ponta, falasse um pouquinho, né? Fabrício, como nasceu esse projeto? O que você acredita hoje que são as principais vantagens, né, que você tem hoje em utilizar essa solução na tua estrutura, né? Então, bom dia a todos. Esse projeto, então, ele nasceu quando a sede quando foi startado o projeto da sede, né? Nós tínhamos uma previsão para uma instalação padrão, né, de cabeamento estruturado, e no início do projeto a gente já identificou que não seria a melhor solução, já que a gente tinha uma área de cobertura muito vasta, né? A gente tem diversos pontos com 400, 500, 600 metros de distância do prédio, digamos assim, né? Então, a gente teria que ter uma solução que atendesse todas essas áreas, que já é um complicador, porque algumas áreas são externas, né? E também que ela fosse aderente a todas as tecnologias empregadas no prédio. Toda a parte de automação, toda a parte de TI propriamente dita, né, toda a parte de informática. Então, o nosso desafio era encontrar um substituto para o cabeamento estruturado, digamos assim, e que conseguisse atender todas as necessidades presentes do projeto e as necessidades futuras do projeto, né, porque esse prédio ele foi construído, a área externa foi construída, mas digamos que o projeto não findou ainda, né? A longo prazo, essa área, né, de construção ela vai se expandir e a gente tem que estar pronto para isso. Então, foi pensando nessas premissas que a gente identificou, né, que uma solução de GPON seria o mais aderente, né, às nossas necessidades. E aí, nesse momento, entrou o Daniel, né, da geração, que nos apoiou em todas as nossas questões mais técnicas, né, de como fazer tudo isso funcionar, e de forma transparente, né, porque nós tínhamos equipes multidisciplinares, digamos assim, né? Então, as equipes que estavam atuando na área de automação, ela atendia toda a parte de automação, ela não estava atendendo a parte de redes. Então, para eles tinha que ser transparente o serviço de comunicação, né? Então, a geração ela nos apoiou nesse entendimento, né, de como fazer, né, de como empregar o GPON aqui dentro do prédio e dentro da estrutura da obra. E foi muito bom, assim, no começo, óbvio, que dá um frio na barriga, né, tudo, a tecnologia nova, né, mesmo a gente procurou no mercado soluções já implantadas e elas nos trouxeram uma certa segurança,
né, no funcionamento, na empregabilidade da solução, mas, óbvio, é uma obra muito grande, né? No vídeo ali já foi apresentado, são números bem expressivos, né? Então, foi muito satisfatório chegar ao final da implantação e não ter que voltar atrás com nada, assim, né? A gente só caminhou para frente. É claro que todo projeto ele tem os seus percalços, né? Mas eles foram muito suaves, muito tranquilos de superá-los, digamos assim, né? Então, hoje, com o prédio em operação, a gente já tem, mesmo a gente tendo uma quantidade de pessoas trabalhando aqui dentro do prédio hoje, ainda assim toda a operação do prédio ela funciona 100%, né? E tudo em cima da solução da LaserWay. Então foi excelente, foi excelente. Foi um projeto que deu muita satisfação de executar e a maior satisfação também de concluir ele tendo um aproveitamento muito grande, assim, foi bem bacana, assim, bem legal. Como é que está sendo, então, Fabrício, esse manuseio agora da solução, né? Porque teve esse desafio, eu achei interessante que tu falou tem uma ampliação, né? Uma ideia de ampliação, então, que é um sistema que te facilita a tua própria ampliação, né? Te facilita isso, acaba sendo mais fácil, né? E como está sendo o manuseio dessa solução hoje para vocês? Hoje eu tenho, vou te dizer que eu tenho até pouca operação, porque o sistema ele é muito, ele foi muito bem planejado, né? Então hoje a minha operação em si, ela está muito mais relacionada a alguma correção, porque nós temos ainda algumas equipes de implantação, não do projeto, mas de outros projetos que ao decorrer da obra eles foram surgindo, né? Então, muitas vezes acontece, o pessoal está mexendo no shaft, alguma coisa assim, gera alguma intermitência, algum desconforto, mas são bem pontuais, né? A equipe que está trabalhando, ela foi muito bem, digamos, treinada pelos nossos fornecedores, então eles cuidam dessa questão do manuseio. E eu tenho, na realidade, é bem por cooperação mesmo, porque o sistema, ele foi, como eu disse, foi muito bem implantado, né? Tanto pela equipe de TI da FEComércio quanto pela equipe da geração. Então, hoje, o que eu tenho, por exemplo? Eu preciso fazer uma expansão de portas para um sistema de CFTV, porque identificaram no projeto CFTV que precisava aumentar um pouquinho de câmeras em alguma região. Aí a gente vai lá, instala mais uma ONT, ela já está pré-configurada, né? Então é muito simples, colocamos ela na rede, fazemos a identificação das VLANs ali, em questão de menos de 5 minutos, tu já faz a configuração e já sai funcionando, né? Então, isso tudo via web, né? É uma aplicação muito fácil de operar, né? A gente não precisa ter a preocupação de fazer um treinamento extensivo com a equipe técnica, porque o sistema, ele pela equipe técnica já trabalhar com redes, é um sistema que aderiu muito fácil, né? Então, foi muito simples de operar, é muito simples de implantar. A gente é pouca operação mesmo, assim, para quem for tendo a experiência futuramente com a equipe, com o GPON, com a solução da LaserWay, vai entender o que eu estou dizendo, porque é simples de operar mesmo, é bem tranquilo. Muito obrigado, Fabrício. Ótimo esse depoimento, né, falando sobre como faz essa operação, né? E quero te agradecer. E agora, a gente falando sobre essa parte operacional, eu queria perguntar um pouquinho para a geração, né? Como a gente já está falando da parte de como o cliente se sentiu, queria perguntar para a geração como foi instalar, como foi essa solução, né? Quem fez a integração disso, né? E eu queria começar perguntando para o Daniel. Daniel, muito bom dia. Bom dia. Qual a diferença entre instalar um projeto de uma solução LaserWay, desse projeto GPON, para um sistema de cabeamento tradicional, né? Principalmente para a integração? Qual é a diferença disso que você poderia apontar? As principais diferenças, né? Olha, uma das principais diferenças entre um projeto LaserWay e um projeto metálico convencional, a gente tem o primeiro tamanho do projeto do Fabrício, né? Já é um custo diferenciado, né? O projeto LaserWay ele acaba se tornando muito mais barato, fora a questão de implantação, né? Mas a questão de flexibilidade e tempo de instalação, a gente reduz em
em quase 30% o tempo de instalação, e como o Fabrício falou, a questão, no decorrer da instalação sempre aparecem aditivos de pontos, ou inclusive áreas novas que acabou acontecendo, mas o Fabrício pode confirmar que em nenhum momento a gente ficou descoberto pela rede. A gente teve pequenos ajustes que realmente solucionaram, no meu ponto de vista, grandes problemas, né? Então, essa questão de flexibilidade na questão GPON, acho que é um dos principais pontos, né, da solução, né? Uhum. E quais, assim, tu apontaria, né, como as principais vantagens em tu instalar ou em tu operar essa solução, né? Quais tu apontaria como as principais vantagens? Olha, a gente já instalou LaserWay em diversos clientes com verticais diferentes, né? Escritórios pequenos, médios, grandes. Mas depois a eu gostaria maior... que tu comentasse um pouquinho desses projetos também, né? Desses outros projetos, como foi, né? O que acontece? A parte de LaserWay, ela tem uma confiabilidade muito grande, né? É um projeto à prova de futuro hoje, né? Então, como tu estava comentando na questão da rede metálica, né? O projeto óptico ele não tem interferência, a parte elétrica sempre é um grande vilão, né? Em tudo isso. E um aspecto importantíssimo é a questão de gerenciamento centralizado. O Fabrício hoje ele comenta e reforça diversas vezes sobre a facilidade de implantação. Que tem pouca operação, não é que tem pouca operação, é que a operação dele é muito simples. Então, ele faz um projeto grande se tornar muito fácil, muito simples, porque realmente tem um estudo muito forte por trás disso aí. A gente teve que trabalhar a 4 mãos para redesenhar alguns aspectos do projeto, né? E que realmente, com tudo isso, a gente antecipou problemas, na realidade, né? E a flexibilidade que o GPON dá em virtude de pontos de consolidação, de distribuição, de ampliação, ela é muito grande, né? Entendi. E tu comentaste assim que vocês fizeram vários outros projetos, né? Tu poderia assim comentar um pouco quais outros projetos vocês realizaram assim dessa solução? Porque eu entendo que tem esse desafio, né? Na FEComércio, que a gente olha uma obra grande, um grande projeto, que através de uma solução você consegue tornar ele, como vocês, como o Fabrício e como tu mesmo disse também, acaba se tornando simples a operação, né? Quais outros projetos que poderia comentar, assim? Tá. Primeiro, só para a gente voltar à questão de projeto, né? O maior desafio da FEComércio foi o seguinte: nós tínhamos 3 clientes dentro de uma única rede física: SESC, SENAC e FEComércio. Nós tivemos que projetar essa brincadeira toda para que a gente atendesse 3 clientes dentro de uma única rede física. Então, como eu falei anteriormente, inclusive a gente teve o apoio de uma empresa terceira, que é a Evolua Engenharia, tá? Representada pelo Álvaro de Lourdes e o Paulo Ribeiro, tá? Que também são especialistas nessa parte de projeto, eles contribuíram bastante para o desenvolvimento da solução. Então, isso aí foi o marco deste projeto. Falando de outros projetos, por exemplo, na parte de indústria, a gente acabou agora um projeto, há pouco tempo atrás, uma rede menor que a rede da FEComércio, uma rede de mais ou menos 600, 800 pontos, em que tu tinha área industrial, área escritório, área molhada, tinha várias áreas diferentes. Então, com isso também o GPON é um facilitador, porque a fibra ela tem um reforço maior, o cabeamento metálico ainda ele é muito frágil para isso. Apesar de terem soluções industriais, a própria Furukawa tem soluções industriais para isso, hoje a fibra ela é uma discussão meio... não tem como discutir metálico versus fibra, né? É muito mais seguro, muito mais confiável, muito mais rápido, enfim, é muito melhor. E o Fabrício comentou uma coisa que é a questão de facilidade de expansão, né? Ele disse, nós vamos ter uma expansão, então isso se torna mais fácil. Na parte assim de instalação, como seria isso, essa ampliação, essa facilidade de ampliação, né? O que acontece? Quando a gente pegou o primeiro projeto, que foi o projeto desenhado, a gente notou que tinha algumas coisas que a gente podia melhorar com um custo muito baixo, né? Foi a questão de distribuição do prédio. O complexo é um complexo muito grande. Então, o que a gente foi? A gente deu um passo para trás,
pegou e criou uma matriz gigante. O prédio do Fabrício hoje ele é uma grande matriz com uma distribuição muito grande de pontos. Então, o que acontece? Hoje o Fabrício deve estar utilizando na faixa de 35%, 40% do que ele pode utilizar da rede. Então, você imagina, ele pode dobrar a quantidade de pontos de forma muito simples. A rede, praticamente a distribuição, a parte primária da rede, ela está toda pronta. Então, ele vai ter um investimento para essa ampliação muito baixo, e vai ser muito rápido. Então, esse conceito de distribuição de um projeto centralizado, com uma distribuição, uma ramificação de rede muito grande, foi o que a gente projetou. Inclusive porque eles precisavam, num primeiro momento, disso para atender as 3 unidades, que é a SEDSC, Senac e FEComércio. Então, isso aconteceu no decorrer do projeto. A gente, como o Fabrício comentou, alguns subsistemas eles foram aparecendo como X, Y, aí a gente, em todos os momentos, conseguiu pegar e readequar os sistemas com manobras muito simples, como uma ligação de uma splitagem diferente, dentro sempre de uma regra, de uma composição de GPON, né? Então, foi bem bacana e é bem simples mesmo. Eu até queria pedir, então, que tu falasse agora um pouco da geração tecnologia, né? Quem é a geração tecnologia? Porque o FEComércio ele é bem conhecido, né? A gente já conhece bastante até o FEComércio. Queria que tu apresentasse um pouquinho a geração, né? A geração é uma empresa gaúcha, uma empresa que tem 15 anos no mercado de TI. A gente tem um corpo técnico, um corpo de engenharia bem grande. A gente tem 80% do nosso pessoal ele é treinado nos maiores fabricantes mundiais. Hoje, mais de 90% do nosso quadro ele é treinado, a gente é certificado pela Furukawa. Nós somos um instalador Platinum Furukawa, nós podemos dar garantia até de 25 anos na parte de redes, mas a gente atua também em outras verticais, né, como na parte construtiva de data center, na parte de security, que é a parte de segurança, CFTV, controle de acesso, catraques, communicates, enfim, na parte de sistemas de energias confiáveis, né, de alta confiabilidade, a parte de automação, SDI, a parte perimetral, a parte sinistrada, enfim. O foco da empresa é em soluções de integração. Parte de IoT, 4.0, ou enterprise de pequeno, médio e grande porte. Né? Uhum. Perfeito. Agradecer, Daniel, aí pela tua colaboração, por toda a informação. Eu queria passar agora a palavra para o Paulo. Paulo, bom dia. Fabricante, né? Bom dia. O Eric, sumiu o teu, não sei se foi para mim, mas sumiu o teu áudio. Estamos vendo? Oi? Aqui. Você está me ouvindo melhor? Agora sim. Agora sim? Tá dando uma cortada, cara, mas tá bem baixinho, tá? Então, deixa eu ver se eu melhoro aqui. Melhorou para ti, Paulo? Melhorou. Não precisa esconder o fone, todo mundo utiliza tá fone. Aqui, ó, tô aqui com o fone. Aí já é. Ficar segurando. Olha o Daniel ali, o Daniel tá igual o Galvão Bueno ali, com aquele fone dele ali, ó. Não, ele é um gamer quase, né? Só faltar tá piscando, só faltar tá aquelas luzinhas na volta, aí sim. Mas tudo bem. Bom dia, gente, bom dia. Paulo, eu queria que tu comentasse um pouquinho, né, dessa solução que está instalado, e também teve uma das informações que teve no vídeo, muito interessantes, né, que é a redução de peso do prédio, né, do tempo de vida útil, né, que eu achei essa informação muito importante. Queria que tu comentasse um pouquinho dessa solução LaserWay, né, da versatilidade que ela possui e desses benefícios, né? Então, os colegas já colocaram os principais benefícios aqui, né? Só vou assinar embaixo tudo que foi colocado. Quero agradecer a confiança aí do pessoal da FEComércio, aqui representado pelo Fabrício, aí, por também acreditar nessa solução, né? E parabéns de novo à FEComércio, foi um projeto inovador, o prédio ficou lindo. Infelizmente, por causa das questões de Covid, ainda não tive a oportunidade de visitar pessoalmente, mas a gente vê ele de longe, ficou muito bonito, a construção ficou bonita, né? Eu acho que ele foi bem planejado. E trouxe uma vida para aquele lado da cidade lá também, né, Fabrício? Estava largado, ficou bem bacana. Aquela questão que é bem relevante, né, na questão do sistema LaserWay nos prédios,
que foi bem colocado pelo próprio cliente, a questão do aumento da vida útil de um prédio, né? Ele está diretamente ligado ao peso, né? Porque muita gente não sabe, mas quando você vai calcular uma infraestrutura e for utilizar cabo metálico, não é só espaço de calha, né, que você tem de ocupação, mas sim até a própria sustentação, a espessura dessa calha, porque quando começa a encher de cabo pesa, gente, aquilo é cobre, ele pesa, né? Então ele tem que ser bem calculado, né? Com essa situação com a FEComércio implantou, na prática, o que a gente trouxe foi o seguinte: ao invés de instalar um cabo com um diâmetro de 6 milímetros, eu instalei um cabo com o mesmo diâmetro praticamente e atendo 48 pontos. Então, para cada cabinho óptico que foi passado lá nos pontos de consolidação do escritório, substituiu 48 cabos UTP, na prática, né? Isso traz um benefício bastante grande, né? Primeiro, por ocupação de calha, né? Ocupação de espaço. E segundo, peso, né? Isso aqui ajudou muito a aumentar a vida útil do prédio, né? E além de valorizar, né? Porque hoje em dia, prédios que têm cabeamento óptico, eles têm um valor comercial maior. Claro que não é o caso da FEComércio, porque ela não montou o prédio para alugar, né? Mas se fosse uma analogia num prédio comercial hoje, que tem muitos, os prédios que adotam essa solução, ele valoriza, né, o próprio empreendimento, né? Fora isso, a flexibilidade da solução, né, Alex? Como o pessoal comentou, ela é extremamente flexível. E o que eu chamo bastante atenção, além de tudo isso, e não menos importante, eu sempre destaco a sustentabilidade, né? A preocupação com o meio ambiente, né? Isso a gente tem que ter essa preocupação sempre em mente, né? Todos nós, né? Não só no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal também, a gente tem que preservar um bem que a gente tem, que é o meio ambiente. É isso, meu amigo. Não tem muito mais para complementar, mas o pessoal já colocou bem as palavras aí. E é importante isso, né? Até quero ressaltar aqui essa preocupação da FEComércio, né, nessa questão do meio ambiente mesmo, em optar por uma solução que tenha essa sustentabilidade, né? Isso é fundamental. E quero te agradecer, Paulo, aí pela informação, né? Por todos esse conhecimento. Eu que agradeço. Por estar falando aqui conosco, participando também. E eu já vou abrir para perguntas, né? Temos até algumas perguntas aqui já também. O Carlos até já fez uma pergunta aqui, já vou abrir. Mas antes de abrir para perguntas, eu queria também comentar que, como o Fabrício falou, né? É um sistema onde está rodando vários subsistemas, várias operações, ele tem o acesso, no vídeo também foi comentado isso. E uma das soluções que a gente gostaria de destacar é um sistema de perímetro, né? Na parte de segurança tem um sistema perimetral. E a gente convidou também o Fred aqui da Senstar, né? Que é o fabricante dessa solução, que eu até gostaria, depois... Primeiro pedir para o Fred comentar, depois eu queria que o Fabrício também comentasse um pouquinho de como é essa solução, se entra dentro das tuas disciplinas ali, né? Não sei se depende da parte de segurança também. Mas, Fred, eu queria que tu comentasse um pouquinho para nós como é essa solução perimetral, né? Explicasse o que é esta solução perimetral, como ela opera, quais são os benefícios dela também, né? Isso, exato. Vocês me escutam? Sim, perfeitamente. Perfeito, então, antes de tudo, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela presença de todos, né? E como foi comentado no vídeo, até aproveitando, tá? Como o Erickson havia comentado, aqui no Brasil eu cuido da Senstar, né? Então, toda a parte técnica comercial a gente ajuda vocês no desenvolvimento do projeto, até porque é uma solução muito específica, então tudo é realmente feito, vamos dizer assim, sob medida, né? Então, por exemplo, como foi comentado no vídeo, né, a solução é baseado, vamos dizer assim, em vibração, né? Então, aproximações, toques na cerca e tudo mais já vai ser detectado, tá? Então, assim, até é interessante, nós temos um portfólio vasto, né,
de produtos para atender, e foi selecionado o FlexZone, que atende muito bem projetos de pequeno e médio porte, tá? Então, ali a gente tinha um perímetro de pouco mais de 2.000 metros, então a gente conseguiu ajustar o produto para atender de forma a garantir o monitoramento, tá? E com esse produto a gente entrega uma precisão de mais ou menos 3 metros. Então, a pessoa pode tentar entrar, pode fazer qualquer tipo de movimento próximo e já vai ser feita essa detecção com essa precisão. Tá? E lembrando que, diferente de alguns outros produtos que a gente às vezes encontra com essa mesma finalidade, né, nós não dependemos de nenhum tipo de sensor extra, justamente porque o nosso diferencial é a parte do algoritmo, né, de detecção. Então, você fez a instalação, lá no caso 2.000 metros, levou mais ou menos 2 semanas, faz uma calibração inicial, a partir daí o sistema começa a se adaptar às variações no cabo, às variações na cerca, de forma a garantir, né, essa detecção. Tá? E aí, só para finalizar, né, porque a gente falou sobre como que é feita a detecção, como que é feita a instalação, os tempos, né? Tá, mas como que eu monitoro isso, né? Então, assim, a gente tem a capacidade de fazer, vamos dizer assim, respostas em campo, né, aproveitando que os processadores ficam em campo, né, então você aproveita que está bem ali, você tem uma redução, né, na parte de integrações e tudo mais. Além disso, também a gente traz todas as informações de todo o perímetro a todo tempo para dentro de soluções de monitoramento de câmeras e tudo mais, tá? Aqui eu não vou entrar em detalhes como que foi feito lá, justamente porque isso faz parte do segredo da instalação. Mas é bacana comentar um pouquinho das capacidades e, mais uma vez, a gente faz o ajuste, a gente faz a configuração, a gente faz as sugestões de acordo com o projeto, tá? Então, você consegue monitorar um perímetro de forma super eficiente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhuma interrupção, tá? Você reduz infra, porque basicamente você vai ter a alimentação de processadores, e os próprios processadores se alimentam os demais pelo próprio cabo sensor, fora as redundâncias que a gente também aplicou, por exemplo, lá na FEComércio, tá? Então, redundâncias de comunicação, redundâncias de alimentação. E quando a gente fala, por exemplo, em comparação com câmeras, a gente reduz o número de câmeras e a gente otimiza a operação. Uma vez que, por exemplo, via integração, eu posso comandar uma câmera para um ponto onde está tendo uma tentativa de intrusão, tá? Então, acho que eu vou parar por aqui, senão eu acabo detalhando demais, mas aí fica para uma outra hora. Mas é interessante isso que tu falou, né, sobre... Então, uma solução que ela cerca todo o perímetro, né? E ela vai funcionar por vibração e que ela pode ser integrada com soluções como, por exemplo, câmeras, né? Onde você pode fazer uma integração junto com essa solução para que você tenha um maior nível de assertividade e passe a ser mais ativo, né? Do que reativo, onde acontece um evento e você vai ter que ir lá buscar por câmeras, né? E tudo mais, né? Então, você acaba sendo mais ativo, assim, né? Pelo sistema, porque ele vai estar apontando aonde está, como você disse, o nível de assertividade de torno de 3 metros, né? Então, ele vai estar buscando dentro daquela solução. E obrigado, Fred, quero te agradecer pela contribuição, né? Fabrício, não sei se essa disciplina, ela está, porque você é da parte da TI, né? Se ela está na tua rede, ou ela é uma parte da tua rede, mas ela está dentro das tuas disciplinas? Não, como é essa parte? Isso. Hoje a nossa equipe de TI ela é focada mesmo na TI convencional, digamos assim. A gente ainda não suporta tecnologias de CFTV, tecnologias que estão sendo utilizadas para automação. Nós temos uma outra equipe, né, que cuida dessas disciplinas, e eu faço a integração, digamos, né, entre essa equipe e a TI, né, por ter participado do projeto de GPON, por ter concebido a estruturação, e isso é um ponto que é bacana, porque aqui nós temos 2 empresas que participaram do projeto,
né? E nós temos mais, acho que em torno de mais umas 2 ou 3 empresas que atuaram em outras disciplinas, e todas elas foram atendidas pelo GEPON, né? E de forma transparente, né? Hoje a solução do Fred, ela está operacional e integrada com os outros sistemas de segurança, tudo por dentro do sistema do GEPON, do Laserway, né? Então, hoje no prédio nós temos 19 shafts, 19 salas operacionais, né, onde elas concentram a sua área de automação, a parte de backbone do prédio. Então, foi muito simples nesse sentido fazer a integração, e foi transparente para nós, simples de fazer isso, e para os fornecedores que precisavam um suporte de comunicação, para eles também foi muito adequado, né, a implantação, e muito transparente, né? Porque a gente havia feito uma previsão de redes de automação, redes de segurança. Então, eles, quando chegaram, eu preciso conectar esse cabo aonde? Já está especificado, tu vai conectar nessas portas, nesses shafts aqui, e tu utiliza a porta X a X, né? Então, foi muito tranquilo quanto a isso. Por isso que é bom reforçar que hoje tudo, não existe nada que dependa de uma conexão TCP/IP que não esteja em cima do GEPON. Todas, e esse prédio, para quem, o Daniel, algumas pessoas que estão aqui, já vieram aqui no prédio, todo prédio é IP, digamos assim, né? Então, desde a lâmpada até o controle de porta, sensores de temperatura, iluminação, qualidade do ar, tudo tem IP. Então, todos esses dispositivos estão em cima do Laserway. Prédio inteligente, né? Obrigado, Fabrício. Eu quero agora abrir nesses minutos, né, para a parte de perguntas, e a gente já tem uma pergunta aqui do Riancarlo, que ele pergunta o seguinte: qual é o software que é utilizado para fazer a gerência do sistema Laserway? O sistema Laserway, ele tem um sistema de gerenciamento próprio, tá? Por outro lado, também a gente pode fornecer MIBs para você integrar num sistema já existente, num Zabbix da vida, por exemplo, tá? Mas o Laserway tem um sistema de gerenciamento e configuração gráfico. Certo. Agora a gente vai abrir para perguntas. Pessoal, fiquem livres para perguntar, fazer perguntas. Vocês podem escrever aqui no chat, ou também podem solicitar aqui, abrir o áudio também, fazer as perguntas, se vocês quiserem. Deixa eu perguntar um negócio aí, até porque eu não... esse sistema de monitoramento que foi implementado no prédio, ele está... É a volta inteira do prédio, é isso? Isso. É todo o perímetro do prédio ali? Exato, todo o perímetro ali na cerca Niloflor. Isso deu os 2 quilômetros. Você falou em 2 quilômetros, foi isso, Fred? Você falou? Isso. Estou enganado. Em torno de 2.000 metros. É cabo. O terreno é grande ele também, né? É grande e bem variado. E é até importante destacar isso, não sei se eu cheguei a comentar, que independente do tipo da cerca, lá é uma cerca, praticamente 100% é o mesmo tipo de cerca, tá? Mas para a gente não é um impedimento, não dificulta em nada se a cerca mudar no meio do caminho. Então, o sistema você consegue deixar ele mais ou menos sensível, né? De acordo com o tipo da cerca e também de acordo com o tipo da vizinhança dessa cerca. Então, por exemplo, tem trechos ali da cerca que não é para ter nenhum tipo de movimento. Então, você deixa ele mais sensível, né? Por outro lado, tem trechos que tem movimento, que tem uma parada de ônibus, que aí você pode deixar um pouco menos sensível, né? Entendi. Daqui uma área em expansão de Porto Alegre, a gente tem uma fauna um pouco ativa aqui, né? Então, essa também era uma preocupação. Poucos dias atrás eu vi uma tentativa de invasão, era uma tartaruga bem grande até, e o pessoal estava procurando ela ali para conseguir redirecionar ela, né? Mas é
é bacana que funciona, né? O pessoal consegue identificar os pontos, né? E consegue atuar rapidamente ali. Bem legal. Exato, exato. Acaba funcionando como um pré-alarme, né? Então a cerca dá o sinal, você consegue chamar uma câmera de forma automatizada, ou mesmo o operador sinalizando e movimentando a câmera, né? E aí você já faz uma confirmação antes mesmo da pessoa ou da tartaruga entrar no perímetro. Eu ia perguntar se a câmera estava integrada. Ela é integrada, então, o CFTV, né? Ele alarmou e você pode virar a câmera e atender ali, observar. Né? O pessoal da segurança deve ter gostado bastante, né, Fabrício? Que o pessoal não caminha à toa, né? O começo, no começo Bacana. quando a obra inaugurou aqui, o pessoal se assustava bastante, né? Porque realmente aqui é uma área que era muito calma, né? Então alguns animais passeavam aqui, né? Agora está começando a diminuir e tal, até porque a gente tem uma área de preservação bastante expressiva, né? que a obra manteve. Então essa área agora ficou protegida para eles, né? Então, aos poucos vai diminuindo, né, a incidência desses casos. Os intrusos são vocês aí, né? Eles já estavam ali, né? Tem mais uma pergunta do Paulo. Sobre os testes ópticos da solução LaserWay, poderia fazer um resumo como seria essa certificação OTDR/Power Meter? Né? Como seria a certificação da fibra? Quer responder? Não. Você que fez os testes? Não, tanto faz. Quer responder, Paulo? Essa é uma pergunta que acho que na outra live que a gente fez veio a mesma pergunta, né? Existe uma preocupação. Pessoal, por norma, né? Olhando norma, quando você utiliza fibra num cabeamento enterprise, que é o caso que a gente está falando aqui da FEComércio, né? A norma ela orienta que os testes sejam feitos por Power Meter, tá? Pode ser feito por OTDR? Pode, também. Quando você faz por OTDR, o OTDR foi desenvolvido mais para longas distâncias, tá? Então, é orientado que se você for fazer um teste com OTDR em lances curtos, e quando eu digo curto, gente, para fibra, 800 metros, 900 metros, é curto. Você tem que colocar uma bobina de lançamento, tá? Junto para dar maior precisão no teste, tá? Então, pode usar o TDR? Sim, pode, com bobina de lançamento, né? E, claro, obviamente, configurar as devidas janelas de atenuação ali que está medindo. Né? O orientado, por norma, é com o Power Meter também atende, tá? O único cuidado que precisa ter é que o Power Meter tem que utilizar uma fonte de luz dele, ok? Porque a gente está medindo dB. Não dá para fazer medições utilizando o próprio equipamento, né? Então, a fibra está ligada na porta lá do ativo e o pessoal coloca Power Meter na outra ponta. Aí você vai estar medindo dBm, tá? Então, o correto é Power Meter com fonte de luz. Existem hoje Power Meters, aí a Delta distribui alguns Power Meters hoje até emitem certificados, tá? Mas a Furukawa também aceita os Power Meters, mesmo aqueles que não têm equipamentos que emitem certificado, ele pode montar uma planilha, né, com um trecho de cada um, informando a perda que deu em cada trecho. Não sei se eu respondi a pergunta dele aí, Érico, do meu xará. Até falou sobre, o Paulo falou aqui, Power Meter no relatório, daí tu comentou sobre a planilha, ele botou agora aqui entendido, obrigado. Ok. A gente está agora com 64 pessoas na sala. Estamos abertos aí para as perguntas também. Exato. Deixa eu ver o que mais aqui. Até aproveitando ali uma observação que o Paulo havia falado, a parte de integração, porque muitas empresas às vezes já possuem um sistema de monitoramento de TI, né? Como nós, a gente já tinha um sistema de monitoramento dos ABICs, né? Então, além da própria solução da LaserWay já entregar um sistema de monitoramento, tem o sistema de gerenciamento e o sistema de monitoramento, né? A gente optou em manter o nosso monitoramento por dentro dos ABICs
e fizemos todas as integrações, tanto com o Suite Core do GPON, quanto com as ONTs de ponta, né? E hoje a gente tem o monitoramento de ponta a ponta, né? Então a gente sabe se uma ONT ela atenuou demais, ou se ela ela está com status de desligada, se em alguma a gente conseguiu fazer um monitoramento, como o prédio é muito grande, a gente conseguiu fazer um monitoramento por regiões. Então, por exemplo, eu sei se acontecer um problema numa fibra física, uma fibra específica que atende uma região, eu consigo alarmar que aquela região está com algum problema, né? Isso é bacana porque nos dá uma autonomia, né? Porque hoje, se caso aconteça algum incidente, né, como já aconteceram algumas vezes, ainda no período de obra ali, ainda tinha algumas equipes, tinha muitas equipes aqui dentro, equipes técnicas de implantação, né, da gente ter algumas oscilações, algumas interrupções, porque é obra, né? Então a gente conseguiu identificar exatamente essas áreas, né? E hoje a gente consegue ver pontualmente, né, se alguém, por exemplo, desliga um equipamento, como os equipamentos ficam ligados 24/7, a gente consegue saber, por exemplo, estamos no horário comercial, a gente consegue saber que uma ONT foi desligada. Como elas não são operadas pelo cliente final, né, a gente parte do princípio que tem algum tipo de problema naquela região, a gente já consegue previamente já atender, né? Então, isso é bacana, porque tu tem uma solução entregue pelo fornecedor, mas ela é totalmente adaptável ao teu sistema de monitoramento, né? Próprio. Então, essa parte foi bem bacana, assim, quando a gente implantou e começou a funcionar, foi bem legal. Perfeito. Erickson, eu vi que o Paulo está perguntando das terminações, né? Isso, eu já ia fazer essa pergunta. As terminações é o seguinte, eu não sei se você está se referindo ao tipo de polimento ou à forma de fazer, tá? Mas vou tentar responder de uma forma ampla, tá? O tipo de conectores que utiliza essa solução é conector SCC, ok? E com polimento APC, tá? Mas existem basicamente 3 formas de você atender um projeto como esse, tá? Fazendo no mesmo cenário, né? Primeiro, você pode fazer as pontas, terminar ela por fusão. Você pode chegar nas áreas de trabalho e fusão. O segundo cenário poderia ser cabos, conectores de campo, que a gente chama, né? Que você chega com a fibra, corta com o clivador e monta o conector de campo. Ele já vem previamente pronto, você monta. E a terceira, ele vem todo pré-conectorizado de fábrica, tá, Paulo? Então, a gente pode trabalhar com algumas medidas padrões e os cabos vêm todos prontos, é um plug and play, literalmente, tá? Pode fazer ele todo encaixado. Eu vi que ele... Depois você fala da parte... Tem uma outra... tem a parte assim, depois ele fala sobre a parte de gerenciamento, né? Porque seria um backbone com muitas fibras, a parte do backbone, né? Então, isso seria importante gerenciar. Eu estou vendo aqui a mensagem dele, eu vi também, Paulo, antes de responder a do Giancarlo, o projeto da FEComércio trabalha de 2 formas, tá? Trabalha da seguinte forma, na verdade. Do data center, ok? A gente sai com cabos vamos chamar de backbone, né? Esses cabos, eles chegam em alguns nos andares, né? Terminam ali no andar. Em cada andar tem o splitter, que é o divisor, tá? Nesse rack que ele é passivo, que está em cada andar, tá? Foi feito pontos de consolidação nos pavimentos. Eu não vou recordar no detalhe quantos foram, o Daniel pode complementar isso. Mas tem pontos de consolidação, tá? A partir desse ponto de consolidação é que saem cabos, cordões. Então, a FEComércio adotou um conceito de norma de cabeamento, né? Que esse ponto de consolidação se transformou numa mutoa. A partir dali sai cordões. Agora não lembro o tamanho. Você lembra, Daniel? O tamanho dos cordões são... Acho que está fechado o microfone.
Enfim, a gente tem uma distribuição depois dos pontos de consolidação dos BW12, cabos de 10, 15, 20 e 25 metros. Então a gente criou um range de atendimento no andar. Como o Paulo comentou, da distribuição do data center até o andar, a gente tem um canal primário, onde é feita a parte de ligação com splitters, e a gente dividiu o prédio, cada andar em duas matrizes. Então tem uma distribuição por BW12 numa matriz, e tu tem essa última milha, nem o pessoal gosta de falar, do BW12 até a mesa, entre um range de 20 e 25 metros, mais ou menos. É isso aí. Acho que depois o Ian Carlos está perguntando. Respondido aí, Paulo? Tranquilo? Obrigado, tá? Pessoal, eu até já coloquei na mensagem aí o meu e-mail, tá? Depois, se surgir alguma dúvida após aí, por favor, pode entrar em contato, tá? Ricardo, respondendo os requisitos necessários para a garantia, primeiro que você tem que buscar um integrador autorizado Furukawa, tá? Esse é o ponto 1. O segundo ponto é que essa garantia não existe custo, tá? Cliente, não existe custo nenhum, né? A garantia é feita da seguinte forma, tá? Depois que o integrador ele conclui a obra, ele encaminha para a Furukawa lá, além do documento que normalmente ele entrega, que é aquela documentação S-Build, né, com as plantas, os relatórios de testes, ele encaminha tudo isso para a Furukawa, né, com os relatórios de teste. Nesse caso aqui, a gente está falando do LaserWay, não teve relatório de teste metálico, né? Então, todos os relatórios são baseados no POE emitter. A planta, o processo, a cópia das notas fiscais dos produtos aplicados, né? E a Furukawa vai a campo e certifica a obra, né? Essa vistoria é feita por um engenheiro da Furukawa. Obviamente que estamos num momento levemente conturbado, né, da humanidade. A gente não está conseguindo fazer visita presencial, né? Então a avaliação está sendo feita por relatórios fotográficos, né? A geração especificamente aqui, a gente tem, eu já perdi as contas de quantas obras a geração tem garantia estendida, né? Ela normalmente oferece isso para os clientes, né? Então ela já tem um know-how bastante grande, já sabe bem da documentação aí. Ok, não sei se respondi aí, Ian Carlos. Pergunta aqui, ok. Deixa eu botar aqui. Aproveitando o treinamento. Tá, o Fred colocou aqui também os contatos dele, tá? O Fred já colocou aqui, o Daniel também. Eu ia pedir exatamente para você, para já colocar aqui os contatos. Aí o Fred já colocou aqui o contato dele, se quiserem ter mais informações sobre BMS Analíticos. E o Daniel aqui também já deixou os contatos da geração, tá? Se precisarem para projetos, né, para o desenvolvimento dos projetos, para as instalações e, inclusive, para essa questão da garantia também estendida em Furukawa, né? A gente ainda tem alguns minutos. Se quiserem fazer mais perguntas, o Fabrício também. Obrigado, Fabrício, colocando ali o contato dele, inclusive, para se quiserem saber como é que é mais a solução, porque uma coisa é a gente falando aqui, eu como distribuidor, o Paulo e o Fred como fabricantes e o Daniel como integrador, como é a solução. Outra coisa é o Fabrício como cliente, né, com a solução lá na ponta, utilizando ela, falando da sua experiência, né? Então tem aqui os contatos. Obrigado, Fabrício, por deixar teu contato também. Se quiserem tirar dúvidas, né, sobre as soluções que estão lá instaladas, como está essa operação. Então também já está o contato aqui do Fabrício. Quero te agradecer. Obrigado, Fabrício. Pessoal, mais alguma dúvida que vocês tenham, queiram perguntar aí para o Paulo, para o Fred, para o Daniel ou para o Fabrício? Estamos aí à disposição. Surgir mais alguma dúvida? Erickson, vou pedir licença, mas eu preciso sair, que eu tenho uma outra reunião agora, começando às 11 horas, com um outro cliente, tá? Então, mais uma vez, obrigado pelo tempo aí, tá? E meus contatos estão à disposição aí, tá, pessoal? Por favor, fiquem à vontade aí. Paulo aí agradecendo também.
Bom, pessoal, então, isso não tem mais perguntas também, o Paulo já estamos encerrando aqui também, já chegando próximo às 11 horas, né? Quero agradecer a todos, tá? Fabrício, muito obrigado por estar aqui, por ter se disponibilizado por vir aqui falar um pouquinho da experiência, quero te agradecer pelo tempo. Paulo, também quero agradecer, o Paulo já até saiu ali. Daniel, muito obrigado também pela geração, por estar aqui, por estar falando, por estar dizendo como foi toda essa parte de integração. Fred, quero agradecer mais uma vez a Senster aí também, a você por estar aqui, por estar falando dessa solução importante, e quero deixar aqui os meus parabéns a todos envolvidos aí por esse projeto, que é realmente um orgulho aí para a Delta Cable, e também quero deixar à disposição a Delta aí para todos os projetos que quiserem, a gente também está à disposição para auxiliar, para trazer conteúdo de valor como esse que a gente apresentou aqui, e, consequentemente, gerar mais cases aí que vão trazendo tecnologias de ponta para facilitar a nossa vida, tá bom? Muito obrigado a todos por estarem presentes aqui também, um bom dia e uma boa semana para todo mundo. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa que precisar, meus contatos estão ao lado ali, tá bom? Abraço grande aí, tchau. Obrigado, Fabrício, Fred, Erickson. Alô, tchau, tchau. Daniel, obrigado. Tchau, tchau.